E que alegria! Estamos dando início a mais um Minuto Escola. Você, telespectador aqui do TVC Gazeta, e você também que está me vendo pelo canal do YouTube Minuto Escola com Bruno Souza. Hoje nós temos uma convidada especial. Ela chama Muriele Cassiamani, tá certo? Acertei o nome? Cassiamani. Isso. Ela é formada em administração de empresas e hoje gerente do Banco Sicoob, Cupcred, né? Isso. E também mãe de 2 filhos, né? Eu tenho a honra de conhecê-los há bastante tempo, desde quando nasceram, que é o Murilo e o Arthur. Muri, bem-vindo ao Minuto Escola. Obrigada, Bruno. Muri, vamos falar de escola? Vamos lá, Bruno. Vamos falar sobre filhos e organização? Vamos. Não saia daí, fique com a gente, porque hoje vai rolar altos papos sobre filhos e organização. Você mãe, você pai também, você que tem os seus filhos, não importa que idade, permaneça aqui, porque hoje nós vamos falar com quem entende para falar sobre filho, sobre organização, nada melhor do que especialista no assunto. E a Muri é mãe de 2 filhos, né, Muri? Isso. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer esse convite especial. É uma grande honra participar de um programa no qual eu tenho uma admiração imensa. E, assim, fiquei mais feliz ainda quando eu soube do assunto, né, que nós iríamos falar, porque eu acredito que para nós pais, né, esse é o papel mais importante, né, das nossas vidas. E ver, assim, a gente sempre tentando acertar, né, aprendendo com os nossos erros e os nossos acertos, e ver que através dos meus filhos, né, do Murilo e Arthur, vocês enxergam que eu estou no caminho certo, né, que eu tenho muito para trocar experiência com vocês, é um grande privilégio para mim. E que seja válido, né, esse nosso bate-papo para que os pais consigam, de alguma forma, aprender um pouquinho com as minhas experiências, a gente fazer essa troca de experiências. Com certeza, todos nós aprenderemos, viu, Muri? Obrigada. A honra é nossa você estar aqui com a gente. Enfim, deu certo nessa agenda, né? Enfim, deu certo, né? Depois de tantas tentativas. Vamos falar de filho. Eu sempre observo que os pais começam... na verdade, os filhos é um amor incondicional, né, Muri? Exatamente. Na realidade, vamos falar a verdade que não é fácil. É uma tarefa árdua, né? Requer uma responsabilidade intensa e é um trabalho árduo também, né? Mas atualmente temos muitas atividades em nossas vidas. Sim. Que, na verdade, ainda torna o desafio ainda maior, né? Com certeza. Eu observo que quando os pais começam, por exemplo, a se acostumar com o trabalho, como, por exemplo, trocar fraldas, né? Quando é bebê recém-nascido, depois amamentar. Aí vem a vida e troca todas as regras, né? Sim. Agora é necessário já também preparar papinhas, proteger os cantos da casa, porque senão a criança bate a cabeça, coloca o dedo na tomada. Por aí vai. Tem que tomar cuidado com produtos de limpeza. Aí depois... passa um tempo, precisa ensinar a falar, a andar, a usar o troninho. Depois tem que ensinar a criança a ter paciência, né? Não é fácil, porque eles acham que é toda hora, todo momento, aí entra os limites, né? Sim. A se comportar também, a comer sozinha, por aí vai. Na verdade, o que eu quero dizer é que o trabalho nunca acaba. Cada faixa etária demanda ou varia preocupações diferentes, né? Isso. Você concorda com isso, Muri? Concordo. São fases diferentes, né? Experiências diferentes, e aí a gente tem que, sim, ir aprendendo, né? E como você disse, quando a gente acha que está expert num assunto, aí já muda a fase, e aí a gente fala, agora eu preciso compreender e saber como lidar com essa outra fase, né? Então, assim, e como você disse, né, é um grande desafio, né, assim, educar não é fácil. Não existe uma receita. Não existe um manual de instrução, né, então, assim, a gente tem que realmente, como eu disse, errando, acertando, a gente vai aprendendo, trocando experiências e por aí vai. E por aí vai. Existem muitos estudos, gente, inclusive eu aconselho, né, por exemplo, um bate-papo como esse, né? Eu acho que nós pais temos que estar sempre atentos, né? Exatamente. E aprender um com os erros do outro e trocar experiências, participar de estudos, de ler livros, né? Tudo isso ajuda. Leituras, né? Tudo isso ajuda. Mas não existe uma fórmula mágica, né? A verdade é que o desafio é grande.
Mas, Muri, falando de filhos, os meninos estudam na escola que eu sou diretor e eu tenho a honra de acompanhar a vida deles desde bebês, né? Desde recém-nascidos. Só que eu me lembro de uma fase que me chamou bastante atenção, que foi naquele período de pandemia, onde nós passamos 2 anos de pandemia. E eu passava nas salas online, nas aulas remotas, e me chamava a atenção que tanto o Murilo quanto o Arthur, eles estavam sempre com o caderno aberto, viu, André? Sempre com o caderninho aberto, um ambiente de extrema organização, e eles eram centrados, prestando atenção em tudo que a professora falava. Assim, disciplina 100%, mesmo em toda aquela turbulência onde naturalmente também muitas crianças não conseguiam ficar paradas e levantava e ia beber água 50 vezes, ia no banheiro 200, enfim. Você pode nos ensinar qual foi a técnica que você usou, estratégia ou não, enfim? Assim, foi bem desafiador, é claro, para todos nós, né? Porque até então a gente tinha uma rotina e de repente a gente teve que readequar toda a nossa rotina para aquela realidade, né? Que a gente estava vivendo em meio ao medo, à insegurança, à preocupação. E então, assim, a primeira ação minha e do Rodrigo, né? Foi a gente, né, despertar neles que, embora eles estivessem em casa, que não era o ambiente no qual eles estavam acostumados, porque a rotina deles era tomar banho, almoçar, colocar o uniforme e vir para a escola, né? Então, assim, essa rotina eles não teriam mais a partir de então. Então, a primeira ação nossa foi, né, tentar ao máximo adequar um ambiente no qual eles conseguissem ter uma concentração, né, que evitasse dispersão mesmo, que eles, né, no momento da aula se dispersassem. Então, a gente montou um localzinho adequado, né, com uma boa iluminação, arejado, no qual eles tivessem o menos de barulho possível, né, que pudesse tirar a atenção deles durante a aula. E assim, uniforme, sempre de uniforme. Então, assim, e o Murilo, que é o mais velho, ele estava no 2º ano, né? Quando a pandemia iniciou. Como ele já tinha... Uma fase de alfabetização. Então, assim, nas primeiras aulas eu o acompanhei, né? Para ver como ele se sairia, né? E graças a Deus eu vi assim que ele se adaptou muito rápido. Então ele teve uma facilidade porque ele já sabia ler e escrever, né? Então eu vi que ele conseguia ter essa independência de assistir a aula sozinho. Então isso já me ajudou muito, porque eram 2, né? Eram 2. Então, assim, isso já facilitou muito para mim. Então, dava 15 minutinhos antes da aula, ele já estava lá no quarto, ligando o computador, ele mesmo logava, ele mesmo se preparava, pegava o material, porque ele conseguiu compreender, né? E o Arthur ia surfando na onda. E aí o Arthur, como ele era pré, ele tinha dependência de ter alguém ao lado dele o tempo todo. Então, para mim, esse desafio foi um pouco maior. Eu tive os dias de férias que eu consegui acompanhá-lo, mas depois eu tive que voltar, né, ao trabalho, e eu falei, e agora? Mas aí, assim, eu tenho até aqui que enaltecer o trabalho do Colégio Judá, né, que é onde eles estudam, porque foram muito dinâmicos, muito rápidos e eficazes nessa questão de adequar, né, o ensino à distância. Então, assim, ferramentas, né, utilização de ferramentas que deram super certo. E eu vi que não atrapalhou em nada o desenvolvimento deles. Inclusive o Arthur, que era a minha preocupação, que eu tive que voltar a trabalhar, vocês deram até a opção da aula noturna, né? Foi. Então, assim, eu conseguia à noite fazer as aulas com ele, os demais dias da semana, as atividades, né? A gente ia fazendo, às vezes ele não participava da aulinha online, mas a gente nunca deixava as atividades, né, fora do dia, de fazer dentro do mesmo dia, né? Então, isso foi um grande facilitador. Então, essa questão do ambiente, eu acho que foi algo muito importante. Um ambiente adequado mesmo, para que eles conseguissem se concentrar e compreender que aquele ambiente que eles estão acostumados a brincar, jogar, assistir TV, também agora era um ambiente de estudo, né? Que eles teriam esse período
aquele período da tarde seria para estudar, assim como quando eles vinham para a escola. Muito bom, Muri. Agora vamos falar também da Muri, mãe e também pessoa, né? Sim. Profissional, pessoa que tem seus afazeres. Qual a estratégia de organização para dar conta de todas as atividades, tanto como mãe, também como empreendedora, né? Como gerente de um banco que requer muita responsabilidade e ainda conseguir auxiliar os meninos na organização escolar e outras atividades que eles venham a fazer e ainda administrar toda a rotina da casa. Conta pra gente. Às vezes até a gente se pergunta, né, se a gente tá dando conta de tudo. Mas assim, eu acredito que a gestão do tempo, né, ela é um processo assim de priorização. Então tem as prioridades dentro do dia, né, e a gente vai tentando adequar o tempo para que a gente consiga realizar todas elas, né. Uma questão assim que eu falo de prioridade, né, eu tenho o meu trabalho, né? Então, assim, isso é claro que eu acredito que nem todos consigam, mas, por exemplo, um exemplo prático. Conciliar o meu horário de almoço, né, para trazer as crianças para a escola. Então, assim, são alguns detalhes que eu vou tentando conciliar para priorizar, primeiramente, as crianças, né? Então, assim, é algo que eu vou tentando conciliar. E, além disso, tem a famosa rede de apoio, né, que a gente fala. Então, assim, eu tenho a minha mãe, que fica no período oposto da escola com eles, né, em casa. Ela me ajuda muito nas atividades também de casa. E o outro fator que é muito importante é a parceria e a união, né, no casamento. Então, sim, assim, eu não faço tudo o Rodrigo ajuda muito, ele me ajuda demais. Então, assim, divide comigo todas as tarefas de casa e também no auxílio com a educação das crianças, né? Então, isso é muito importante. Ele continua comprando pão de manhã? Faz o café da manhã, todas as manhãs, ele que faz o café. Então, assim... E isso é muito importante, entender que não é só função da mulher, né? Sim, que claro. é função de ambos. Então, assim, graças a Deus, ele tem essa total consciência, ele me ajuda demais. E a gente dividindo as tarefas, o fardo fica mais leve. Ele acorda muito cedo, vai na padaria, busca o pão, faz o café e prepara a mesa. Exatamente, a hora que acorda, a mesa já tá pronta já. Que legal, eu ainda vou chegar ali, viu, André? Eu ainda chego nesse nível. E são detalhes simples, né? Mas que faz a diferença. Por exemplo, o dia que os meninos têm muita tarefa, né? Eu gosto, eles gostam muito que eu os acompanhe na tarefa, mas tem dia que o Rodrigo também faz. Então, assim, enquanto eu estou fazendo a tarefa, ele fala, a louça fica comigo, né? Então, assim, já é uma tarefa a menos para mim. Ser evoluído demais. Então, assim, facilita muito essa parceria, né, no dia a dia, porque a gente sabe que assim não sobrecarrega nenhum dos dois, né? Isso é verdade. Então a gente consegue dividindo ali para que a gente consiga também dar conta de fazer tudo, porque se fica só na função de um, né? Aí a gente acaba não dando conta, né? Complementando, Muri, o bate-papo tá bom, né? Vocês usam planner, agenda na rotina das crianças, né, para administrar a rotina. Eles têm, por exemplo, horário de estudo, horário para leitura, tarefas diárias, horário para fazer tarefa diariamente. Vocês utilizam também com eles regras, combinados? Responda daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer aqui os parceiros que tornam o Minuto Escola algo possível. Esse programa que tem ajudado muito pais, mães, estudantes também, né, a se tornarem, né, pais, mães e estudantes de alta performance, né? Esse é o intuito do Minuto Escola, trazer dicas, trazer pessoas profissionais como a Muriele, por exemplo, e graças a essas empresas parceiras que são elas, Ágil Solar, energia solar e fotovoltaica. Muito obrigado, meus amigos lá da Ágil Solar. Quero agradecer também Cleiton Barbosa, móveis planejados. Se você estiver precisando de móveis sob medida, procura o Cleiton Barbosa. Eu tenho certeza que além da qualidade, você vai se surpreender com a entrega rápida do Cleiton. E também quero agradecer a Arelo Decor, né? Uma loja que tem muito bom gosto, né, em relação a decorações, telas, quadros. Arelo Decor, gente.
e também os colégios Judá e Severiano, presente aqui no Minuto Escola. Vamos então à pergunta, Muri? Vamos lá. É claro que os combinados e as regras, né, tem que existir. A gente não utiliza, assim, nenhuma ferramenta específica, tá, Bruno? Então, assim, na verdade, o que a gente tenta passar para eles, né? É a questão do ônus e do bônus, né? De tudo que faz. Então, assim, a gente costuma, assim, ter horário para, por exemplo, como eu trabalho durante o dia todo, as tarefas a gente acaba fazendo no período noturno, né? Eu sei que é um pouquinho cansativo, mas é quando eu consigo estar presente. Uma forma de vocês acompanharem. Isso, de acompanhar, de estar olhando diariamente as atividades, né? Se eles estão fazendo tudo corretamente, aprendendo, se desenvolvendo. Então, é uma forma de ter esse acompanhamento. E as regras, assim, a gente coloca na questão, como eu te expliquei, do ônus e do bônus, né? Os limites de horário, por exemplo. Limite de horário, tal horário tem que ir para a cama. Aí sempre tem aquela chiada, né? De que eles não querem ir naquele horário. E aí vem a questão, como eles já estão numa fase que eles entendem, de mostrar o ônus e o bônus, né? Por exemplo, se você dormir tarde, como eles não estudam de manhã, que eu poderia dizer, vocês vão acordar cansados, não vão conseguir ir para a escola. Aí eu uso, como eles gostam muito de brincar no período da manhã, vocês vão automaticamente acordar mais tarde, não vão brincar, já vão acordar quase no período de ir para a escola. Então, fazendo eles compreender que aquilo ali é benéfico para eles também, né? Questão de organização da casa, guardar os brinquedos, né? De ter essa regra, porque isso também traz um benefício para eles, né? Manter tudo organizado, se fica um brinquedo esparramado na casa, pode quebrar, pode perder, enfim, aí ele vai acabar ficando sem aquele brinquedo. Então, são pequenas, né, conversas que a gente tem para tentar mostrar, né? Por exemplo, escovar os dentes, a importância de escovar os dentes, né? Certo. Então, dá um significado. Um significado, né? para eles conseguirem cumprir as regras, né? Mas assim, graças a Deus, eles são... eu acredito que eles são bem fáceis assim de lidar nessa questão. Então é claro que tem as exceções, né? Um dia quer assistir um filme que vai passar e é um pouquinho mais tarde, a gente abre uma exceção, mas são questões de combinados, né? Então a gente combina antes, autoriza e assim vai, né? Nosso programa está encaminhando para o fim. Eu vou lançar uma pergunta, Muri, só que você vai responder no final para nós, tá? Certo. Que é uma pergunta que vai deixar todos nós pais curiosos, tá? Ai, meu Deus. Qual a sua visão, Murielle, com relação ao uso da tecnologia? O que dá certo, o que não dá certo? Celular, videogame, tablets, enfim... Responda isso depois para nós, tá? Mas certo. Antes, educar é trabalhoso, nós sabemos disso, né? Como você e o Rodrigo fazem para educar e colocar limites mesmo? Para que eles realmente, como você colocou, eles não são crianças de ficar batendo de frente, indagando. Sim. Então são crianças que têm um certo limite, né? Essa pergunta é complexa, né? Mas assim, Bruno, no meu entendimento, a questão maior é o exemplo. Então, assim, nós, pais, sermos um exemplo, né? Para eles de tudo aquilo que a gente orienta, de tudo aquilo que a gente ensina. Porque de nada adianta eu ensinar, eu orientar de uma forma e eu realizar de outra forma, de uma forma diferente, né? Por quê? Porque eu vejo muito que eles se espelham na gente, né? Sim. E a gente percebe isso quando... Eu percebo muito isso nos meninos. Quando num comportamento, numa ação, numa resposta, eu falo, gente, eu falo isso, eu faço isso, né? Ou, nossa, é igualzinho o Rodrigo. Então, assim, é o exemplo. Eles se espelham na gente, né? Então, eu acredito que essa é o grande segredo e essa é a grande chave, né? Muito bom, Murielle. É importante ter tempo também para você, né? Sim. O Rodrigo também precisa ter um tempo para ele, como homem, como mulher, a sós. Percebo que o Rodrigo faz bastante bike, né? Atividade física. E você também tem o seu tempo, tanto para vocês pessoalmente, também como em casal, né? Para o casal, vocês conseguem ter esse tempo ou não? Tudo é feito junto com as crianças.
Nós sabemos que esse tempo ele é importante, mas é possível, né, ter esse tempo individual e também como casal? Como estabelecer esse equilíbrio? Bruna, assim, com certeza é de suma importância ter esse tempo, né? Tem algumas questões que a gente já consegue, outras não. Eu vou dar um exemplo, a viagem, né? A gente nunca conseguiu ainda fazer uma viagem sozinho, porque a gente não imagina a gente conhecendo um lugar e eles não usufruindo disso, né? Porque eles amam viajar. Como eu te falei do exemplo, né? Eles tiveram o exemplo, como a gente gosta muito de viajar, desde pequeno eles amam viajar. Então, assim, a viagem é algo que eu vejo e admiro muitos casais que fazem, né? Só que ainda a gente não conseguiu isso, mas eu acredito que é importante sim. Mas um jantar, né? Um jantar romântico a dois, ou um passeio também. Por quê? Porque a partir do momento que a gente está com as crianças, eles se tornam a nossa prioridade, né? Sim, verdade. Então é bem bacana assim ter um tempo a sós, um jantar, né? Nem que seja um jantar ou um almoço, que sejam só os dois, né? Para que realmente tenha aquele momento dos dois, porque a partir do momento que a criança está junto, eles são a nossa prioridade em tudo, né? Então é bem importante isso sim. E como mulher também, com certeza, é importante ter os nossos momentos, né? A gente tem as nossas vaidades. Sim. E é importante a gente se cuidar, né? A gente ter esse tempo, um tempo com uma amiga, um café com uma amiga. É bem importante, com certeza. Muito bom, Murielle. Nós já estamos encaminhando, infelizmente, para a pergunta final, né? Que é o cerne que eu coloquei ali agora há pouco. Sim. Mas antes disso, eu não poderia deixar de pedir para você que nos assiste, se inscreva no meu canal do YouTube, canal Minuto Escola com o Bruno Souza. E você aperta o sininho e toda vez que tiver conteúdos como esse aqui, de extrema relevância, você será notificado aí do seu aparelho celular ou até mesmo desktop, tá bom? Se inscreva lá, faça isso, por favor, e juntos nós vamos crescendo, né, Muri? Isso. Muri, a última pergunta. Vamos lá. Tecnologia. Bom, tecnologia. Tecnologia, com certeza, é um instrumento importantíssimo, né? Inclusive para o desenvolvimento deles. Porém, assim, eu acredito sim que é de suma importância também a gente ter esse monitoramento e essa supervisão. Então, assim, eu vou falar o nosso exemplo lá, tá? As crianças na faixa etária que eles estão hoje, nós, Rodrigo e eu, né, não somos favoráveis, por exemplo, ao uso de celular. Então, eles não têm o celular, mesmo Murilo, porque... 8 anos? Murilo tem 9 e o Arthur 6. E o Arthur 6. Mesmo porque eles estão o tempo todo com a gente, né? E o celular, a função principal dele é manter um contato. Sim. Então, assim, eles estão o tempo todo com a gente, né? Então, a gente não vê essa necessidade e também por a gente acreditar que dentre, né, as ferramentas de tecnologia, essa é a mais difícil da gente obter um controle. Certo. Porque o celular está o tempo todo com a gente, né? Então, assim, é algo que a gente se tornaria um pouco mais difícil da gente ter esse controle. Eles trabalham com a tecnologia com naturalidade, né? Com naturalidade. É um grande auxílio. Por exemplo, um trabalho, uma atividade, eles fazerem uma pesquisa, né? É muito bacana ver eles mesmo ter essa autonomia, essa independência. O próprio material didático já traz isso, então eles têm essa independência de já utilizar isso como uma ferramenta mesmo para o desenvolvimento deles. Então é muito importante. Agora a questão do tablet, né? Por exemplo, os dois têm tablet. É claro que a gente tem a questão de limitar o horário, né, para que eles não fiquem o tempo todo em tablet, porque criança tem que brincar, jogar bola, correr, né? Verdade. Então, assim, e graças a Deus, eles, como são muito parceiros, eles têm mais o tempo desse tipo de brincadeiras do que no tablet, né? Mas no tablet, como o marido é TI, né? Então a gente tem um controle maior. Por exemplo, eles só conseguem ter acessos, né? De acordo com a faixa etária deles, né? Então, assim, por exemplo, se eles quiserem baixar... Ele coloca um filtro, né? Filtro. Eles querem baixar um jogo que não é da faixa etária, eles não conseguem. Ou se for um desenho que não é legal, o Rodrigo já consegue bloquear. Se for algum conteúdo, né? Um conteúdo que não faz parte da faixa etária deles, eles não conseguem ter acesso. Isso é muito bom. E também, tudo que eles baixam, automaticamente já chega no e-mail, né? Informando qual é o joguinho que eles baixaram. Então, aí a gente consegue ter esse controle. É um jogo que a gente não acha bacana,
Aí vai, conversa, explica, né? Então isso é muito importante. E a questão do videogame também, eles gostam, eu acho que é bem bacana, né? Assim, também. E é só a questão da gente estar controlando o tempo de utilização, né? Mesmo porque tem outros afazeres, né? Tem outras atividades. Então, de não ficarem o tempo todo só voltados para isso. É o que nós chamamos falamos constantemente sobre o equilíbrio. O equilíbrio, exatamente. Então, assim, é uma ferramenta no qual, com certeza, é essencial, né? Para eles, principalmente na questão dos estudos, né? Então, assim, para um desenvolvimento, para realizar pesquisas, porém, tem que ter essa supervisão, né, esse monitoramento aí, e para que eles também consigam ter a consciência de utilização de uma forma responsável. Então, com isso, eles vão aprendendo realmente o poder que aquilo tem para auxiliá-los na questão de aprender cada vez mais. Muito bom, Muri, muito obrigado pelas dicas. Eu que de agradeço. Grande valia para mim, para todos os pais e mães que nos assistem, até estudantes, né? Muito obrigado mesmo, de verdade, viu? Eu que agradeço, Bruno. Agora nós já estamos entrando pro final. Gente, se você quiser um banco com atendimento VIP, com taxas baixas, né? Procure a Muriele lá no Cicobi Copcred. Tô aproveitando aqui para fazer esse merchan. Porque também assim, eu só divulgo marcas que eu confio e acredito. Sim. Então, como eu sou cliente do Cicobi há já nem sei quantos anos, bastante tempo quase já. 10 anos já, mais ou menos, quase 10 anos, quase isso. Entendeu? Então eu posso falar isso para vocês. Procura a Muriele lá na agência da José Bonifácio, número 322. Minha equipe lá e eu estamos prontos, né, para atendê-los. É um grande privilégio, né? Isso assim, só se você estiver realmente buscando taxas baixas, né? E melhor atendimento. Isso, diferencial. O André aqui, o nosso produtor, já falou que vai. Já conquistei mais um cooperado aqui. Mais um cooperado. Gente, vale a pena, procure lá a Muriele e a equipe. Muito obrigada, Bruno. Eu agradeço mais uma vez o convite. Espero ter contribuído aí, né, para os pais de alguma forma. E agradeço de coração, tá? Contribuiu muito. Eu já anotei várias coisas aqui. Muito bom mesmo. Valeu, obrigada. Muito obrigado. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.